química orgânica, a parte mais, digamos assim, procurada e benquista, na opinião dos estudantes, é quando se fala dessa matéria terrível chamada química. Então, no Enem ela não é tão diferente assim, porém você deve ter um pouco de cautela, porque às vezes as interpretações são tanto quanto difusas. Assim, o Enem gosta de usar alguns recursos explicativos e enunciados um tanto quanto estranhos, né? Não é tão comum quanto, por exemplo, estamos habituados em outras provas. Peço que tu abras o olho para não te confundir em algumas questões de química orgânica. Porém, de fato, é a parte mais acessível da prova do Enem, tenho certeza e convicção disso, né? E vou mostrar para você o que eles cobram efetivamente de química orgânica. Começando com algo que é essencial, por favor, não esqueça, que são as informações acerca do carbono. As principais, sem sombra de dúvidas, sempre serão acerca das estruturas ou geometrias de carbono. O carbono pode ter 3 tipos de ligações. Tenho certeza que tu lembra dessa informação. O carbono pode ter ligações simples. E quando ele tem ligações simples, este carbono vai apresentar 4 ligações sigma, ou seja, todas as ligações são sigma. Vamos colocar as ligações sigma aqui. Sigma, 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 sigma. Lembre que esta e esta elas são um pouquinho diferentes porque elas indicam que uma está atrás e outra à frente do plano, como você bem pode enxergar aqui, né? Ó, se você imaginar que o plano está aqui, uma está atrás, outra está na frente, como você está enxergando. Afinal, a estrutura de um carbono de ligação sigma é uma estrutura tetraédrica, certo? O ângulo de repulsão que você vai ter aqui é um ângulo de 109,5, super importante, e o comprimento da ligação é de 1,5 angstrom. Você não precisa decorar que é de 1,5 angstrom, é só lembrar que quanto mais ligados os 2 átomos estiverem, mais juntos eles estarão. Então, se 2 átomos fizerem apenas uma ligação que chamamos de simples entre si, tipo, por exemplo, esse átomo de carbono e esse átomo de hidrogênio, eles não estarão tão próximos, por exemplo, quanto estes 2 átomos que fazem 2 ligações entre si, certo? Deixa eu pegar aqui a borrachinha só para você não esquecer e não ficar bagunçado aqui a nossa representação, ok? Então, voltemos aqui para a segunda análise. Quando você tiver átomos de carbono fazendo ligações duplas, você vai ter ligações duplas. Somos muito limitados na química. Quando 2 átomos fazem ligações duplas, não necessariamente carbonos, é verdade. Mas quando há 2 ligações entre 2 átomos, a gente chama de ligação dupla. Cada átomo nessa ligação dupla vai apresentar, vou colocar aqui para você, 3 ligações sigma, porque lembra, a primeira ligação entre 2 átomos é sigma, as demais são pi. Então são 3 sigma e uma pi, como você está vendo. E se você analisar os ângulos de repulsão aqui entre os átomos, que é de 120 graus, se eu pegar aqui um átomo e ligar as pontinhas dos átomos que são periféricos ou adjacentes, sempre vai formar um triângulozinho equilátero, como você está vendo, certo? Por isso, sempre que um átomo de carbono fizer uma ligação dupla, esse átomo estará fazendo 3 ligações sigma e uma pi, ok? Sempre vai ter uma geometria trigonal, isso é essencial. E por último, como há mais ligações entre estes 2 átomos, eles acabam ficando mais próximos. Você pode ver ali na distância que é de 1,3 angstrom. Lembrando que 1 angstrom corresponde a 10 na menos 10 metros, ok? Vou apagar aqui para ti, então. Prontinho, tá aí. Aqui, isso. E vamos para o próximo. Quando o átomo de carbono, então, um átomo faz uma ligação tripla, nós chamamos na química essa ligação de ligação da vergonha, mas é verdade, tripla. A ligação tripla é um conjunto de 3 ligações covalentes entre 2 átomos. Isso acaba gerando 2 ligações do tipo, vou colocar aqui para você ver, vamos ampliar aqui. Pronto, ampliou aqui. Sigma, sigma,
pi. Então, como é que tu sabe que a do meio é sigma? Você escolhe qualquer uma, tanto faz, elas são equivalentes, desde que seja alguma entre esses dois átomos. Quando isso acontece, você vai ter aqui um ângulo de ligação igual a 180, e 180, obviamente, é um ângulo de uma linha, de uma reta. Por isso que a gente diz que essa estrutura é uma estrutura linear. Isso pode acontecer tanto com ligação tripla, quanto com ligações duplas, duas duplas juntas. Ó. Se houver duas duplas juntas, você vai ter aqui, ó, tá vendo? Pi, sigma, desse jeito. Portanto, tanto faz se é uma ligação tripla ou se são duas duplas, você vai ter a mesma geometria e a mesma combinação, evidentemente, de ligações sigmas e pi. Agora, o que não vai ser igual, claro, é o comprimento. 1.2 angstrom é só e somente para ligações triplas, porque você tem o maior número de ligações possível, entre os dois átomos em questão, que são 3 ligações, certo? Então, não esqueça, quanto mais ligações dois átomos fizerem entre si, mais próximos eles estarão, portanto, menor é a distância. Isso é uma bela dica para questões básicas de química orgânica. E também não esqueça, por favor, das geometrias dos carbonos, isso é essencial para a prova. Se tem ligação simples, tetraédrico, tem dupla, sempre é trigonal, uma dupla, e uma tripla ou duas duplas, linear. Depois disso, pessoal, uma outra informação que o Enem sempre trabalha nas provas é a questão sobre cadeias carbônicas. E é bem fácil, eles normalmente criam uma narrativa, né, eles dissertam sobre uma situação pontual, e eles dizem, a molécula das abelhas do tipo Apis, por exemplo, possuem estruturas homogêneas. Daí tu vai dar uma olhadinha na cadeia que é homogênea. O que é uma cadeia homogênea? Bom, antes de chegar numa cadeia homogênea, vale se ressaltar a diferença entre as cadeias carbônicas abertas e fechadas. As abertas, evidentemente, são abertas e as fechadas são cíclicas, ou seja, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e afins. As abertas, elas são chamadas de acíclicas, ou seja, não cíclicas, não fechadas. E as fechadas são chamadas de cíclicas ou alicíclicas, ou ainda aromáticas. Vou colocar aqui, ó, aromáticas. A diferença entre uma alicíclica e uma aromática é: a alicíclica é uma cadeia fechada não aromática, e a aromática é uma cadeia aromática. Simples assim. Não entendi nada, professor. Já vou chegar lá, então, e explico para você com mais calma e resgato contigo esses aspectos. Vamos começar com as cadeias abertas ou acíclicas, que são bem fáceis de identificar. O que é uma cadeia aberta homogênea ou heterogênea? Cadeias que não são quadrados, triângulos, pentágonos ou hexágonos, onde você tem homogênea, somente carbonos entre carbonos. Heterogênea, presença do heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo entre carbonos que não é carbono. Ok? O que é uma saturada e uma insaturada? Saturada só tem ligação simples entre os carbonos da cadeia, e a insaturada possui uma insaturação, que é uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos da cadeia. Tem que estar dentro da cadeia carbônica. Normal ou ramificada? Cadeias normais são cadeias formadas por carbonos primários e ou secundários apenas. Em outras palavras, são cadeias abertas, no caso, né, porque estamos vendo as abertas, que possuem no máximo duas pontas de carbono, um início e um fim, certo? Já as cadeias ramificadas, elas possuem carbonos terciários, tá? Ó, aqui tem um carbono terciário, tá vendo? E esses carbonos terciários indicarão, e quaternários também, e ou quaternários, indicarão onde as ramificações estão. O que são carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Vamos lá. Carbonos primários são carbonos ligados a apenas um ou nenhum átomo de carbono. Secundários, ligados a 2 átomos de carbono. Carbonos terciários são carbonos ligados a 3 outros átomos de carbono. E carbonos quaternários ligados a 4 outros átomos de carbono. Explicado isso, você pode usar essa referência como uma diretriz para descobrir se há ou não ramificação. Se você quiser fazer de um jeito mais grosseiro, nas cadeias abertas é só ver as pontas.
Se a molécula tiver mais do que 2 pontas com carbono, por exemplo, 1, 2, 3, você tem ramificação. Uma dessas pontinhas é uma ramificação. Ok? É bem fácil, super simples e tenho certeza que você já revisou isso, né? Só ao lembrar dessas partes mais básicas aqui com o professor. Agora, professor, eu não entendi muito bem essa coisa de cíclica, alicíclica ou aromática. Vou mostrar para você então direitinho aqui para que não haja dúvida alguma qual é a diferença entre as cadeias cíclicas, alicíclicas ou aromáticas. As cadeias cíclicas, elas são cadeias fechadas. Quando se tem uma cadeia fechada, ou seja, um ciclo, você pode ou não ter aromaticidade. Se não houver aromaticidade, você chama de alicíclica. Se houver aromaticidade, aromática. Mas, professor, quando há e quando não há aromaticidade? A aromaticidade você vê pela presença do benzeno, do anel aromático. Se houver um anel aromático, tem aromaticidade. Se não houver, não tem aromaticidade. Então, vamos resgatar isso agora. Vou mostrar aqui para você. Ok? Ó, deixa eu só apagar aqui para não ficar feio, né? Tá aí, vamos começar então aqui agora o nosso resgate. Aqui você tem 2 cadeias aromáticas, você está vendo um anel aromático justamente ali, portanto, são cadeias fechadas aromáticas. Uma delas é uma cadeia homogênea e a outra é heterogênea. Por quê? Porque em uma delas você tem apenas carbonos entre carbonos e na outra você tem a presença de um heteroátomo. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está entre os carbonos. Por isso, heteroátomo. Ok? Elas podem ser normais ou saturadas. Ó, saturadas ou insaturadas, peço perdão. Essa cadeia é uma alicíclica, aproveitando o ensejo, porque ela não tem um anel aromático. Quando não tem um anel aromático, alicíclica. Quando tem, aromática. As cadeias que não possuem ligações duplas ou triplas entre os carbonos que as constituem, são cadeias saturadas. Então a primeira é uma saturada porque ela não tem dupla e não tem tripla. Já na aromática, aqui você tem uma cadeia insaturada. As ligações duplas entre os carbonos da cadeia configuram insaturações. Portanto, insaturação são duplas e triplas entre os carbonos da cadeia. Tudo bem? Normais e ramificadas. No caso das cadeias fechadas é um pouquinho mais difícil de verificar isso. Então vou dar uma dica para você. Quando a cadeia ela é simplesmente cíclica, ela é normal. Quando ela é cíclica, mas tem algumas pontas assim soltas, chamamos por tal motivo de mista, porque ela é uma mistura de partes abertas com partes fechadas, aí ela é ramificada. Você pode também tranquilamente ali usar alguns recursos de carbonos terciários, secundários, porém aqui fica às vezes um pouquinho difícil porque podem haver núcleos condensados, vários núcleos juntos, e aí pode dificultar um pouquinho a sua vida. Portanto, não precisa se preocupar tanto porque não é uma análise tão clínica. É fácil. Se você tem uma cadeia fechada, ok? Cíclica, você tem um ciclo, e você tem pontas soltas, você tem uma cadeia fechada e ramificada ou mista. Exatamente como o exemplo que o professor trouxe agora ali para você. Note que esses dois casos são casos de moléculas cujas cadeias não são aromáticas. Por que elas não são aromáticas? Evidentemente, porque elas não têm um núcleo aromático. Lembrando que o núcleo aromático é justamente isso aqui que você está vendo, que pode ser representado pela bolinha dentro também. Ok? Então, não esquece dessa dica, ela é super importante e faz muita diferença na questão. Pessoal, não que o Enem tenha cobrado isso, mas cabe aqui ressaltar uma pequena observação, que é, ultimamente, algumas provas têm cobrado o termo alifático. Alifático, ou cadeia alifática, é qualquer cadeia não aromática. Não aromática. Qualquer. Seja ela aberta ou fechada.
qualquer cadeia não aromática é chamada de alifática. Não é muito comum a expressão empregar essa expressão, tudo bem? Cadeia alifática, mas ela pode aparecer sim. Não confundir alifático com alicíclico. Alicíclico é uma cadeia fechada não aromática. Alifática é qualquer cadeia, seja ela aberta ou fechada, não aromática. Tudo bem? Depois disso, pessoal, uma outra questão que é muito fácil, os alunos adoram, e cai com bastante frequência no Enem, é a identificação de funções orgânicas. Essa é uma questão essencial, é importantíssimo que você lembre dessas dicas que o professor vai dar aqui para você, porque isso, obviamente, vai aparecer na sua prova. Então, vamos começar aqui com as funções mais básicas. OH, hidroxila ligada a anel aromático, fenol. Oxigênio entre carbono sem carbonila perto, que é aquele C dupla O, éter. OH ligado a carbono saturado, lembrando que carbono saturado é um carbono sem dupla ou sem tripla, álcool. Por que esse álcool é um álcool secundário, professor? Porque este carbono aqui é um carbono secundário, álcool secundário. Nitrogênio ligado a carbono pode gerar aminas ou amidas tradicionalmente. Se não tiver carbonila, que é o C dupla O, forma uma amina. As aminas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Serão primárias quando formarem uma ligação com carbono, secundárias se formarem duas, terciárias se formarem três. Aqui você tem o Tamiflu, pode ser citado também justamente em função da pandemia. O primeiro exemplo foi o da morfina, evidentemente. Essas moléculas aparecerão apenas como contextos, então você não precisa se preocupar. Só vai se tornar mais familiar caso você já tenha feito um tratamento teórico sobre elas, né? Então, vamos lá. Aqui no Tamiflu, funções. Éster, porque é um oxigênio heteroátomo ligado a uma carbonila. Quando a carbonila estiver ligada diretamente ao oxigênio heteroátomo, vai ser um éster. Não confundir éteres com ésteres, por favor. Éter, viu a diferença? Não tem a carbonila. Então, se sim tiver a carbonila, tem éster de sim tem carbonila. Não tem carbonila, éter. Tá, professor, e o que é essa coisa aqui? É uma amina? Não, amida, porque tem a carbonila. Quando tem a carbonila é amida. Quando não tem a carbonila é com N de amina. Não tem carbonila. A carbonila faz uma grande diferença e distingue várias funções orgânicas, é bom você se acostumar. Ela é uma amina primária, Por que ela é uma amina primária? Porque ela faz uma ligação só com carbono. Por isso, amina primária. Tudo bem? Amoxicilina, bastante usada no tratamento é um antibiótico, né? Derivado da penicilina. Muito usada agora, junto com a azitromicina também, evidentemente, mas no caso da pandemia do SARS-CoV-2, mas também no combate à sífilis, né? O Brasil, por incrível que pareça, vivenciou no retrasado e passado uma epidemia de sífilis, tá, pessoal? Então essa aqui é uma molécula muito clássica, muito célebre e vai aí a estrutura dela. Amida, porque tem a carbonila ligada ao nitrogênio. Amida. Outra amida na pontinha, carbonila ligada a nitrogênio. Ali você tem um ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? É a hidroxila ligada a uma carbonila, é o COL. Lembrando que não dá para confundir ácido carboxílico com aldeído. O aldeído é assim, né? O CHO, como a gente chama. O ácido carboxílico é assim, que é o COL. Lembra? Desse jeito. E a cetona é a carbonila entre carbonos. Desse modo, super importante, não esqueça. Ali em cima você tem o enxofre, e o enxofre sempre agrega aos nomes o prefixo til. Então ali você vai ter um til composto. Parece um enxofre, til alguma coisa, til composto. Trouxe para vocês as duas moléculas mais populares do momento, sem sombra de dúvidas, a cloroquina e a hidroxicloroquina, já para você poder se acostumar. Quais são as funções orgânicas aqui? Quando você tem um halogênio, que é um elemento da família 17, ligado a um composto orgânico, você tem um aleto orgânico. Se estiver ligado a um aromático, é aleto de arila. Se não for um aromático, alquila. Como ali é um aromático, arila. Certo?
Muito cuidado porque essa função não é estudada no ensino médio, se chama função quinolina. As quinolinas são esses grupamentos de 2 anéis assim com nitrogênio heteroátomo. Tá? Não é comum. Eu acho que a única informação que eles podem perguntar para você é se é ou não uma amina. E a resposta é não. Isso não é amina. Aminas não formam ligações duplas. Essa é uma ótima dica e uma bela pegadinha para a prova. Onde estão as aminas? Ali. Por que é uma amina secundária, professor? Porque se liga a 2 carbonos. Por que ela é aromática? Porque ela está ligada a um anel aromático. Então, amina secundária aromática. Essa é terciária porque está ligada a 3 carbonos, assim como essa aqui. E a grande diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina é a palavra hidroxi, o prefixo hidroxi. E o hidroxi, obviamente, tem a ver com o OH. Hidroxicloroquina é um álcool, você tem ele lá em cima, álcool primário, evidentemente, porque o OH está ligado a um carbono primário. Então, a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina está no nome e é o radical hidroxi. Hidroxi corresponde a hidroxila, que é o OH. Certo? Queridos, o Enem é campeão em cobrança de isomeria. Só que a isomeria que o Enem cobra normalmente não é a plana. Então, lembremos da análise básica do isomerismo plano para você revisar esses conceitos, tudo bem? Mas não se atenham muito a eles porque, de fato, o Enem não cobra muito isomeria plana. Os isomerismos planos são, lembrando que isomeria é a parte da química que estuda a diferença entre compostos que possuem a mesma fórmula molecular, portanto a mesma massa, mas são diferentes. São os anagramas da química, Amor e Roma. As letrinhas são totalmente iguais, porém o arranjo diferente faz com que tenha sentidos diferentes. Ok? Então, isomerismo plano é a isomeria que no plano do caderno, do quadro, da prova, você consegue distinguir as diferenças. São 5 tipos. E a isomeria plana também leva o nome de constitucional, porque tem a ver com a constituição estrutural da molécula. Quando a diferença estiver na cadeia, como você está vendo, uma cadeia ramificada e uma cadeia normal, você chama de isomerismo plano de cadeia. Se a diferença estiver na posição de duplas, ramificações, grupos funcionais, você vai ter uma isomeria de posição. Se a diferença for a função, como você está vendo, aqui você tem um éter e do lado você tem um álcool, o isomerismo é de função. Agora, se o heteroátomo estiver mudando a sua localização entre os isômeros, você chama de metameria ou compensação, como você está enxergando ali. E se houver a função enol se transformando em aldeído ou enol se transformando em cetona, a gente chama de tautomeria, certo? Caso você não lembre o que é um enol, enol é um grupo funcional onde o OH, que se representa com ol, está ligado a um carbono insaturado com uma ligação dupla, que se chama de enol. Enóis são instáveis e se transformam espontaneamente, por intermédio de equilíbrio químico, em aldeídos ou cetonas. Se o enol for primário, ou seja, ligado a um carbono primário, ele vai virar um aldeído. Se o enol for secundário, ou seja, ligado a um carbono secundário, ele vai se transformar em uma cetona. Então, sempre que houver um enol, pronto, você tem equilíbrio aldenólico, ou cetenólico, você tem tautomeria. Ok? O que mais cai em termos de isomeria no Enem, na verdade, é o isomerismo geométrico e óptico, que fazem parte da isomeria espacial. A isomeria espacial é dividida em isomeria, repito, geométrica, que é a isomeria basicamente das ligações duplas, e isomeria espacial óptica, que é a isomeria do carbono quiral. Espaço tem a ver com outro prefixo grego chamado de estéreo. Estéreo tem a ver com espaço. Por isso, ultimamente, o Enem tem chamado, ao invés de isomeria espacial, de estereoisomeria. E isso tem complicado muito a vida dos alunos. A estereoisomeria é a mesma coisa que isomerismo espacial e pode ser geométrico ou óptico. A isomeria geométrica é aquela onde você tem 2 carbonos assim ligados por uma ligação dupla e você tem em cada um dos carbonos radicais diferentes entre si. O azul é diferente do branco, o azul é diferente do branco.
Isso faz com que possa ou não haver vetores de atração eletrostática nestes átomos. Por exemplo, o primeiro que você está enxergando aqui tem os azuizinhos para cima. Vamos supor que os azuizinhos sejam flúores. Os flúores são átomos muito negativos e eles vão atrair os elétrons para si, como você está vendo representado pelos vetores. Isso faz com que haja um vetor resultante de elétrons para cima, fazendo com que a molécula fique caracterizada por polaridade. Quando você tem ligação dupla e radicais diferentes em cada um dos carbonos, e esses radicais apresentam os seus semelhantes no mesmo lado, tipo os azuizinhos estão para cima, como você está vendo, a gente chama de isômero geométrico cis. Cis vem a ser igual mesmo, né? Então, cis ou Z, gerando cis, ocorre quando você tem esses radicais semelhantes no mesmo ladinho e, pelo que o professor acabou de explicar, sempre vai apresentar um caráter polar mais acentuado. Ok? Agora, quando você tem ligação dupla entre os carbonos, por exemplo, você tem radicais diferentes em cada um dos carbonos, e, ao comparar esses radicais, você percebe os que são semelhantes, eles estão em posições transversais, você chama de isômero trans, ou E, gerando trans-E. O trans, ou E, o trans-E, ele tem caráter apolar, e isso difere justamente um isômero do outro. Isso porque, por exemplo, o vetor ali vai ser igual a zero. Por que o vetor vai ser igual a zero? Porque você vai ter o flúor puxando elétrons para cá e o outro puxando elétrons para cá. Se você somar esses dois vetores, vai dar zero. Então, não vai ter acúmulo de elétrons num lado ou no outro. Você vai ter elétrons distribuídos uniformemente, isso não polariza a molécula, fazendo com que substâncias que são do tipo trans sejam mais apolares e do tipo cis mais polarizadas. Por isso que gorduras trans são mais nocivas que as cis, porque as gorduras trans são mais apolares e, por tal, têm menos afinidade com a água, menos afinidade com a diluição sanguínea e vão acumulando em centros de gordura. Tudo bem? Pessoal, vale a pena ressaltar que o isomerismo espacial também acontece em cadeias fechadas, né? É a mesma coisa, a mesma análise, só que em cadeias fechadas. É uma dica legal, assim, que vale a pena resgatar nessa hora. A outra isomeria espacial que existe é a isomeria do tipo ótica. A isomeria ótica ela é toda centrada em um carbono bem particular que é chamado de carbono quiral. O carbono quiral é o carbono que tem 4 radicais diferentes. Por exemplo, ele pode ter aqui ó, CH3, CH2CH3, CH2CH2, CH3, tá vendo? São radicais diferentes. E um C5H, um C6, desculpa, H5. Ah, mas tudo tem carbono, professor. Pode? Sim, porque o radical é tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tudo é radical, tá? Quando o carbono tem essa assimetria, ele é chamado justamente de carbono quiral ou carbono assimétrico. Ó, carbono quiral ou carbono assimétrico, ok? Deixa eu colocar aqui a borrachinha, vou apagar aqui para não ficar bagunçado. Ele pode aparecer tanto em cadeias abertas quanto em fechadas. Nas fechadas não é muito costumeiro no Enem, mas pode aparecer. É mais comum aparecer em cadeias abertas. Nas cadeias fechadas, você vai precisar primeiro verificar se esse carbono tem ou não ligação dupla. Se ele tiver, já está excluído, está fora, não pode ser quiral. Se ele não tem, você vai verificar se ele tem 2 radicais diferentes fora do ciclo e você vai fazer um risquinho assim, ó, e vai analisar ó, por aqui e por aqui. Se um lado for diferente do outro, ele vai ser quiral. Se eles forem iguais, ele não vai ser quiral. Professor, não entendi. Ó, vou te explicar de novo. Faz um risquinho assim. Ó. Esse lado de cá é igual a esse daqui? Não, tem uma dupla ali do lado de baixo. Muito bem, então eles são diferentes. O ciclo precisa ser diferente para ser um carbono quiral. Certo? Repito, não é muito comum haver carbonos quirais em cadeia fechada na prova do Enem. Mais comum é cadeia aberta. Quando uma substância tem partículas com carbonos quirais, ocorre o fenômeno da
dos enantiomorfos. Enantiomorfos são dois compostos opostos que parecem ser iguais, mas são completamente antagônicos. Um deles vai ser capaz de desviar a luz para a direita, a luz polarizada, a gente chama de destrógiro, e o outro é capaz de desviar a luz polarizada para a esquerda. Por que luz polarizada, professor? Vou explicar. Porque, às vezes, um deles tem gosto de laranja, o outro de limão. Um deles faz bem e o outro faz mal. Uma das técnicas para a gente distinguir um do outro é usar a luz. Um desses compostos é capaz de empurrar a luz para um lado e o outro para outro. Um deles empurra para a direita, por isso que nós chamamos de destrogiro. Simbolizamos com a letra D ou o sinal de mais. E o outro é capaz de desviar para a esquerda, chamando de levogiro, usando o sinalzinho de menos ou a letra L. Você não tem como adivinhar quando é para a direita ou quando é para a esquerda. É dito na própria prova. Então, se a prova disser que desviou para a direita, destrógiro. Se disser que desviou para a esquerda, levógiro. Simples assim. Lembrem que cada carbono quiral pode formar um grupo de estruturas antípodas ou enantiomorfas. Para calcular isso de maneira super simples, você faz a fórmula 2 na N, onde o N é o número de carbonos quirais. Dessa maneira, você não vai precisar ficar calculando pelas estruturas. Você só vai contar os carbonos quirais e vai ver se tem 2 carbonos quirais, 4 enantiômeros, ou seja, 2 destrógenos e 2 levógenos. Se tem 3 carbonos quirais, 2 ao cubo, 8 enantiômeros. Você vai ter 4 levógenos, 4 destrógenos. Ok? E, pessoal, tem uma outra coisinha chamada também de mistura racêmica. A palavra racêmico vem do grego e significa racemos, né? Uva. Foi descoberto pelo Pasteur, que foi um dos pioneiros no estudo de enantiômeros. Ele percebeu que quando numa solução havia 50% de destrógenos e 50% de levógenos, você tinha uma mistura igual, equimolar. E essa mistura foi chamada de racêmica, porque a primeira matéria-prima que ele usou para estudar os enantiômeros foi o suco de uva, o vinho. Então, racemos, uva, tá aí a explicação para a origem desse nome. Racêmicos são misturas de 50% de levógeno e destrógeno. Não é comum, mas se você quiser calcular o número de possíveis racêmicos, você faz 2 na N menos 1, lembrando que N corresponde ao número de carbonos quirais, como você tem marcado ali em cima. Ok? Reações orgânicas sempre dá medo para o estudante, né? O no estudante, perdão. Para qualquer prova que o estudante venha fazer. Entretanto, no Enem, sempre eles vão lhe mostrar uma exemplificação. Replique ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, a representação que o Enem trará para você. Para facilitar um pouquinho, eu sugiro que você lembre de 5 exemplos básicos de reações orgânicas para a prova do Enem. Mas não que isso seja algo cabal, algo assim essencial, primordial. Só vai lhe ajudar um pouquinho. Sinceramente, se você não souber nada, mas tiver uma boa observação, talvez você se beneficie até na prova. Então eu vou ser bem brando e superficial, mas também direto. Esterificação é a mais popular que tem na química orgânica. É a reação entre álcool, tá aqui o álcool, né, como você pode ver, mais ácido, formando éster mais água. É só tirar a água do álcool e do éster e juntar o resto, você tem, do álcool e do ácido, perdão, e juntar o que sobra, você vai ter um éster, certo? Ajuda muito lembrar que o éster sempre é oriundo da união entre um álcool e um ácido. Perceba, ó, a parte da carbonila é a parte do ácido e a parte do, deixa eu colocar aqui com uma outra cor, ó, do oxigênio é a parte do álcool. Então, sempre que você quiser ver um éster, basta você separar o éster entre o oxigênio e a carbonila. O oxigênio vai indicar a parte que vem do álcool e a carbonila do ácido. Ok? Oxidação alcoólica. Você pode ter um álcool primário, secundário ou terciário. Álcool primário, que é aquele onde o OH está ligado a um carbono primário, ele oxida aldeído e ácido carboxílico.
E álcool secundário oxida apenas acetona, como você está vendo. Nestas duas primeiras reações, eu vou te dar algumas dicas para facilitar a sua lembrança. A, E, A, ácido mais álcool dá éster mais água, lembrando que o oposto se chama hidrólise. E AAA, se for álcool primário, e AC, se for álcool secundário. AAA é álcool, aldeído, ácido. E AC, álcool cetona. Ok? Outra reação bastante importante é a reação de adição. Super fácil. É só verificar se tem dupla ou tripla não aromática, que provavelmente a reação seja por adição. Na reação de adição, você sempre vai ter uma quebra da ligação π, tá aqui a π, ó, quebra π e se transforma em sigmas no lugar. Então o mantra é: quebra-se a π, formam-se sigmas. Quebra-se a π, formam-se sigmas. Essa é a dica para reações de adição. Repito, ocorre somente em ligações duplas ou triplas não aromáticas. Porque quando o composto for aromático, ele vai reagir por substituição. A substituição ocorre quando o hidrogênio de um átomo é substituído por outro. Então perceba, você tem um aromático, você tem o hidrogênio e ele é substituído pelo cloro. Nome da reação, reação de substituição. Para verificar se há ou não substituição, basta ver se você tem aromáticos ou alcanos. Aromáticos ou alcanos, reagem por substituição. Eliminação é uma reação onde vai ter uma subtração de alguma coisa da molécula. Você tinha uma molécula e ela se transforma em mais partes. Perceba, aqui você tem um álcool com OH e o H assim, e depois você tem duas moléculas geradas a partir do álcool. Isso significa que seu álcool se fragmentou. E se ele se fragmentou, alguma coisa foi eliminada dele. Por isso o nome, eliminação. A eliminação acontece em meio ácido, isso é importante em algumas questões, tá? E nesse caso, como você teve a saída de água, a gente chama essa eliminação de desidratação. Tudo bem? Então, essa aqui é a base das reações orgânicas. Por favor, não se preocupem muito com excessivas decorebas aqui, porque, repito, o Enem vai dar para você um modelo, e você vai ter que replicá-lo, tenho certeza que vai ser assim. Para fechar a química orgânica, então, pessoal, como o prêmio Nobel desse ano teve a ver com o CRISPR-Cas9, que é uma técnica de edição de DNA, e que na química vai estar relacionada a proteínas. É interessante que você saiba, portanto, quimicamente, o que é uma proteína, o que é um aminoácido, o que é um lipídio, o que é um glicídio. Porque isso pode ser cobrado junto com o contexto do CRISPR-Cas9, desse estudo de alteração genética e assim por diante, tá bom? Então, eles vão dar para você a questão, vão dar o contexto, provavelmente falem do prêmio Nobel, e vão perguntar para você, em suma, quimicamente falando, que é uma proteína, um aminoácido, um lipídio ou um glicídio. Então, vamos começar com aminoácidos. Aminoácidos são compostos que possuem o grupo amina, ou amino, e ácido, aminoácidos. Eles são pequenininhos. E quando eles se combinam entre si, eles formam um peptídeo. Quando você tem várias formações de peptídeos, você tem uma molécula grande, que é chamada de proteína. No CRISPR-Cas9, que tem ali a alteração genética, que ele atua com uma tesoura, ele corta ali uma fatia do DNA e altera ali algumas combinações, essa parte que se acopla à fita do DNA é uma parte proteica. Então eles podem fazer ali toda uma encenação teórica com profundidade, mas vão perguntar para você o que é uma proteína. Uma proteína é uma macromolécula, uma molécula gigantesca, ela é um polímero natural. O que é um polímero, professor? É uma molécula gigantesca, tá? Polímero natural, tudo bem? Polímero, assim, natural. E as proteínas são formadas por várias e várias amidas. Então, na química, proteínas são poliamidas.
são moléculas geradas pela união de aminoácidos que, ao se juntarem, formam os peptídeos. E os peptídeos são as amidas, ok? Portanto, proteínas poliamidas. O que são os lipídios? Os glicídios, desculpa. Glicídios são os açúcares, e os açúcares são poliálcois. Aqui tem um exemplo bem simples de glicídio, que é justamente a glicose. Ela é uma aldose porque ela é um poliálcool com aldeído. Então, sempre que você tiver, por exemplo, um açúcar, você vai ter poliálcois com aldeídos ou cetonas, mas eles sempre serão poliálcois, origem da qual fica explicada, né, a obtenção do álcool a partir da cana-de-açúcar. Entende? Por que o álcool combustível vem da cana-de-açúcar? Porque o açúcar é um poliálcool e por fermentação faz-se um álcool mais simples usado para bebidas, asepsia e também, evidentemente, higienização e também para combustível. Tudo bem? Lipídios são ésteres na química. Então você sempre vai ter nos lipídios simples ésteres. Óbvio que bioquímica, queridos, pode aparecer tanto no contexto biológico quanto no contexto químico. Em termos químicos, a coisa é um pouquinho mais branda, pensemos assim, porque se restringe à identificação de estruturas. Então, a essa altura é muito interessante que você não esqueça apenas que aminoácidos são formados por aminas e ácidos, proteínas são poliamidas, glicídios são poliálcois, que são os açúcares, e lipídios são ésteres grandes. Simples assim. Tudo bem? Entendeu?